falar um pouco sobre a partitura de base. Algumas objeções que as pessoas têm em relação à partitura de base. É algo que acontece muito quando eu vou nas igrejas para dar workshop, para dar palestra. Uma delas é a primeira coisa que o pessoal fala para mim: eu não sei ler partitura. A grande maioria dos músicos de banda tem dificuldade de ler partitura, né? E isso é uma verdade. Mas isso não é uma objeção, depois eu vou explicar por quê. O ensaio é curto, tem pouco tempo de ensaio. Então, a partitura de base vai dar muito trabalho, vai perder muito tempo, que na verdade é ao contrário. Mas assim, é uma desculpa que o pessoal dá, uma objeção que tem, que o tempo é curto e que a partitura de base vai demorar muito para o pessoal aprender a ler ou entender a partitura. Outra crença que acontece, que as pessoas falam muito sobre isso, é que a partitura deixa o músico travado. Não sei se você já ouviu isso, você também pensa dessa forma, que a partitura deixa as pessoas travadas. Isso também não é uma verdade. Obviamente, se você estiver tocando de forma insegura, de forma que você não sabe exatamente o que está fazendo, não estiver firme no que está acontecendo, você vai tocar travado, mas não é por causa da partitura. Então, isso é uma crença. Outra crença que acontece muito é que precisa da letra. Eu só consigo tocar se eu tiver a letra junto. Isso eu ouço demais, assim, mas a partitura de base não tem letra. Mas na verdade você não precisa de letra, se você pensar bem. A partitura de base, você consegue tocar sem letra. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, isso é uma crença. E outra coisa também é que você não precisa da melodia para poder tocar a música. Isso é algo que muita gente pensa, assim. Isso não é pouca gente, não. Nos grupos que eu participo de meninos de música, pessoas que estão ligadas à música, a grande maioria ele quer a partitura com a melodia junto, assim. E que é ótimo ter melodia, não tem problema nenhum. Não é errado ter melodia. Mas eu vou conversar com vocês que a melodia muitas vezes pode até atrapalhar a situação. E não tem necessidade de ter melodia para você tocar uma música com a banda, tá? E vou falar por que às vezes a melodia pode ser ruim em algumas situações. Porque você tem uma partitura que tem a melodia e tem um arranjo para a banda junto, isso pode ficar muito embolado. Então, mas muita gente pensa dessa forma, que precisa ter com a melodia eu consigo tocar, sem a melodia eu não consigo. Eu vou contar umas experiências engraçadas que eu já passei com relação a músicos tocando com partitura. Talvez você possa se identificar e algo que realmente acontece muito, assim. Logo quando eu cheguei no meu ministério na CB Rio, lá no Rio de Janeiro, uma igreja grande, uma igreja ótima, com grandes músicos, eu estava ensaiando com a banda lá, e o guitarrista, um bom guitarrista, hoje ele até mora fora do país, um grande colega, amigo, um grande músico, um cara sério de Deus. E a gente estava ensaiando uma música, eu não lembro qual era a música. E o que acontecia? O cara estava lá tocando e o negócio não saía, o negócio não estava andando. Ele falava, vamos tocar, vamos pegar do compasso tal, a parte tal. E ele travando o negócio, a música era uma harmonia mais complicada. Ele não conseguia tocar e estava tentando, não rolava. Eu falei, o que está acontecendo? Não, aí eu fui olhar a partitura dele, cara. Eu falei, deixa eu te ajudar aí. Quando eu cheguei na estante dele, a partitura estava de cabeça para baixo. Ele não estava lendo a partitura. A folha estava ali só como enfeite. Aí eu ri pra caramba, o pessoal riu, a gente zoou ele. Mas na verdade, tem muito músico de banda que tem um trauma de ler a partitura, de botar algo na frente dele, né? Por que a partitura de base? Acho que é uma pergunta que é importante, porque eu defendo tanto essa partitura de base, no que me ajuda no meu ministério, a liderar as bandas, a fazer com as bandas a partitura de base. Primeira coisa para mim que é fundamental, você ganha muito tempo no ensaio com a partitura de base. Isso é um fato, assim, que a partitura de base você já indica para onde o que você quer fazer. Eu quero pegar da parte A, vamos lá, 1, 2, começou a parte A. Eu quero pegar do compasso 25. Todo mundo já sabe onde é que é o compasso 25. Então, não tem dúvidas do que vai acontecer. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Assim, você ganha muito tempo com a partitura de base.
Porque tá todo mundo acompanhando o mesmo lugar. Então não precisa pegar, vamos pegar aquela parte que canta assim, que fala desse jeito. Não tem isso. Eu vou pegar da parte B do compasso 33. E tá resolvido. Então, é importante como é que otimiza o ensaio a partitura de base. Outra coisa importante, você tem que ensinar, e acho que isso é algo bem interessante, ensinar os teus músicos um pouco o básico de teoria musical. Isso é fundamental. Você que lidera a música na sua igreja, você vai ter que ensinar o básico de teoria musical. O que é o básico? Entendeu? Falar um pouco sobre compasso quaternário, ternário, binário, tá? Falar um pouco sobre compasso composto, explicar alguma coisa de parte rítmica, nem que seja a parte básica. Você vai precisar realmente ter uma pequena iniciação de teoria musical. E isso, assim, sabe a comparação que eu faço? Essa leitura, fala assim, mas os meus músicos não sabem ler partitura. Na minha igreja também, tem alguns aqui que estão até participando na live que são da minha igreja, a grande maioria do pessoal da minha igreja também não lê partitura. Se eu perguntar lá para os músicos da minha igreja, se você for perguntar para os bateristas, guitarristas, os outros tecladistas, baixistas, a grande maioria não lê partitura. Como é que eles conseguem tocar então? Sabe a comparação que eu faço, gente? Você que lidera a música na sua igreja, então você já cantou em coral, você que rege o coro na sua igreja, quantos coristas da sua igreja sabem ler partitura? Você chega para ele e fala assim, solfeja para mim essa melodia para mim aqui com nome de notas. Eu tenho quase certeza, para não dizer certeza, que mais de 90%, 95% não sabe ler. Não é verdade? Você pode comentar aí se eu estou falando algo que não é verdade. A grande maioria, talvez até mais do que 95% dos teus coristas não sabem ler partitura. Mas eu tenho, hoje em dia, acho que está até muito mais do que antigamente, a grande maioria dos coros das igrejas, pelo menos de onde eu vejo, do que eu participo, do que eu vejo o pessoal cantando, ensaiando, a grande maioria dos coros, os coristas usam partituras. Não usam uma folha com letra para cantar com coro. Usam partituras, certo? Como é que eles conseguem ler, então? Você já parou para pensar nisso? Como é que eles conseguem acompanhar? Eles sabem que a bolinha está subindo, é para subir a nota para cantar mais aguda. Quando a bolinha está descendo, é para cantar mais grave. Um pouco do mapa da música eles conseguem entender. A grande maioria dos coristas já sabem que a clave de sol, quem canta são as mulheres. E a clave de fá, quem canta são os homens. Então, quando você vai cantar, você canta a clave de sol, você vai ter que pular uma linha da clave de fá para cantar a linha da clave de sol da linha de baixo. Então, o que acontece, na verdade, eles aprendem um pouco de partitura. Pelo menos assim, localizar o mapa da música, saber o que está acontecendo. Na partitura de banda é a mesma coisa. Você vai ter que ensinar para os seus músicos, para os seus instrumentistas, um mapa da música, entender um pouco do que está acontecendo. Quando eu falo mapa, é saber um pouco sobre retornelo, sobre casa primeira vez, casa 1, casa 2, que a gente chama, sobre coda, sobre sinal, o que é compasso, o que é sistema, o que é linha, né? Então você vai ter que dar uma explicação para o teu músico em relação a isso. E isso, assim, vou falar para vocês, talvez em um dia de aula, um dia todo de aula, você consegue fazer isso. Marca uma manhã, talvez, para dar uma explicação básica. Logicamente, quanto mais o teu músico lê, melhor, com certeza. Mas com essa explicação básica, você consegue fazer um ensaio com a sua banda, com os músicos, né? Então, você ganha tempo, só recapitulando, quando você tem uma partitura de base bem escrita, você vai ter que ensinar os seus instrumentistas uma ideia básica de teoria musical, aprender o mapa da música. Eles vão tocar mais seguros, porque com a partitura bem escrita, eles entendendo a partitura, eles vão saber o que precisa ser feito. Então, vai dar mais segurança para os músicos. Porque eu já peguei banda, eu não sou tão novinho assim, né? Quando eu comecei a tocar, que às vezes a situação, não sei se você já passou por isso, o tom é dó, Deus te abençoe e vambora. Então, e cada um toca do seu jeito e vamos que vamos. Então, faz assim, o áudio é esse aqui, você vai tirar essa música aqui, no sábado a gente se encontra para ensaiar, para poder juntar, para ver o que vai acontecer.
E muitas vezes cada um tira de um jeito, tem gente que tem um ouvido melhor do que o outro, e fica aquele ensaio que não anda, porque a coisa não acontece. Então, é importante estar escrito, assim. Eu vou defender muito isso, a gente vai falar muito sobre isso, assim. Outra questão é o grupo pensa de forma mais musical. Isso também é muito legal, assim, porque você vai estar falando uma linguagem musical com seus músicos. Como você fala com os coristas? Eu quero pegar do compasso tal, eu quero pegar essa frase aqui. Então, é importante o músico se sentir, o teu instrumentista se sentir sabendo um pouco de música, ele se sente melhor com essa situação. Assim, é algo que eu vejo claramente com o meu pessoal muitas vezes. Assim, eles falam, poxa, eu tô entendendo o que está acontecendo, eu tô fazendo o que está escrito. Isso dá uma sensação muito boa, assim. Então, eu acho que é interessante você tentar implementar com o seu músico, o pessoal da sua igreja, a partitura de base. Outra coisa importante, facilita muito tocar com um grupo grande com a partitura de base. Imagina, ontem na minha igreja, eu toquei com a cozinha, foi que a banda, né, foi baixo, bateria, guitarra, teclado e percussão, tá? E teve outro teclado fazendo som de cordas, e teve mais 3 trompetes, 4 saxofones altos, 2 tenores e 2 trombones, mais uma flauta transversa. Então faz a conta aí. Eu tinha mais de 20 músicos, mais 4 vocais, mais um dirigente, 4 vocais. Então eu tinha um grupo grande de músicos. Quando você tem um grupo grande de músicos, se você não tiver algo organizado, uma partitura organizada, todo mundo lendo na mesma partitura, com o mesmo compasso, é muito complicado você trabalhar com esse pessoal todo em pouco tempo. Entendeu? Você tem que ter organização no teu trabalho nesse sentido. E a partitura faz o negócio ficar organizado. Até o Matheus Pirelli botou aqui, muita gente acha que a partitura limita o instrumentista a criar na música. Isso também é uma crença limitante também, na verdade. Porque a partitura, ela é só um mapa. É só uma ideia do que você pode fazer. Mas você pode colocar o teu swing, você pode botar o seu dedo na situação. Ali é só uma ideia do que tem que ser feito. Inclusive no ensaio, para mim o ensaio ideal é dessa forma. No ensaio, o ideal é que cada músico, no ensaio que seja assim, num sábado, um dia mais tranquilo, cada músico tenha seu lápis, a tua estante com a sua partitura, ele possa rabiscar a sua partitura. O que significa rabiscar? Ele botar o que ele acha que é importante para ele, porque uma partitura de base, ela não tem como botar todos os detalhes de todos os instrumentos. Um mundo maravilhoso seria o quê? Ter uma partitura para bateria, uma partitura para guitarra, uma partitura para o baixo, uma partitura para o teclado e outra para o violão. Só que isso é inviável. Não sei se é inviável, mas é bem complicado você fazer isso. Uma partitura de base já às vezes dá trabalho para caramba para você escrever. Imagine fazer uma partitura para cada instrumento da cozinha. É muito complicado. Então, uma partitura base para todos esses instrumentos já é algo mais viável para fazer. Mas você pode colocar, o baterista vai botar lá, aqui eu vou botar uma virada, o baixista vai botar, aqui eu vou fazer um slap nessa parte, aqui eu vou fazer um walking bass, aqui a guitarra vai fazer um pica-pau. Estou usando alguns termos aqui musicais que a gente não usa para a banda, que o cara pode escrever na partitura dele para poder chamar a atenção o que vai ser feito. Tá? Nem todos os detalhes eu boto para todos os instrumentos, porque seria inviável, a partitura ficaria uma loucura. Tá? Então, quanto maior o grupo, mais difícil fica. Mais padrão, mais organizado tem que ser. Então, com um grupo de 30 pessoas, imagina só cada um tocando do seu jeito, tocando de ouvido, ou tocando com letra e cifra, que não tem compasso, não tem para onde vai, não sabe, não tem um mapa. É praticamente, para mim, na minha cabeça, é muito difícil isso dar certo em tão pouco tempo. E o que acontece, você faz, às vezes, um ensaio no sábado para sair certo no domingo. Então, teu tempo é muito curto, você tem que ser muito certeiro no que você quer fazer para o negócio ficar bacana. E outra coisa importante em relação à partitura de base, que para mim é algo muito legal também, você poder ficar registrado esse arranjo. Ontem mesmo, na igreja onde eu fiz parte lá no Rio de Janeiro, na CBRI, eu estava assistindo o culto deles, eu ouvi um arranjo meu, tocando um arranjo meu lá. E eu acho que se esse arranjo não tivesse escrito em alguma situação, talvez eu não teria tocando hoje. Tem uma pergunta. Já tem uma pergunta aí, tá?
Léo, todo mundo lê a mesma coisa na partitura ou são partituras diferentes? Não, eu falei sobre isso agora. A partitura que eu faço para cozinha, quando chamam de cozinha, o que é a cozinha? É o baixo, bateria, teclado, guitarra e violão. Vamos botar assim, esses 5 instrumentos, né? A partitura é igual para todo mundo. Muitas vezes na partitura ela vem detalhes para algum instrumento específico. Eu boto assim, essa parte aqui quem vai fazer vai ser o baixo, então aqui vai ser a guitarra, esse solo aqui é um solo de guitarra, essa introdução aqui quem vai fazer é o teclado. Aqui vai ser só um grupo de batera. Na minha partitura, para todo mundo, vai ter essa informação. Mas a partitura é a mesma para todo mundo. O mundo ideal seria fazer uma partitura para cada um. Mas isso aí eu acho, já fica bem complicado. Em algumas situações, às vezes eu faço uma partitura para bateria, uma partitura específica para o baixo, uma linha de baixo bem específica. Sabe que me conhece, sabe que eu sou bem enjoado com baixista, então muitas vezes eu escrevo a linha do baixo toda que ele vai tocar na partitura de base. Mas isso não é tão comum assim. Outra pergunta da caixinha. O que fazer se o instrumentista não quer ler? Uma pergunta interessante. O que fazer se o instrumentista não quer ler? Eu passei por isso muitas vezes, né? Porque dentro de toda igreja que eu estou à frente, tem alguns que não se dispõem a ler. Isso é complicado, porque não tem como fazer uma partitura com letra de cifra, uma partitura de cifra clube, e uma outra de base para tocar no culto. Então, aí vai ter uma situação que vai chegar num ponto que a pessoa, ou a pessoa vai ter que se adequar, ou ela vai acabar desistindo. Assim, eu estimulo muito de querer ensinar, ó, se você quiser, marca um dia comigo aqui na minha sala, eu vou te ensinar como você vai ler, te ensino um pouco de teoria musical. A partitura, ler partitura para mim é igual saber ler. Uma pessoa que não sabe ler, ela consegue viver no mundo? Consegue. Não tem problema. Mas ela vai ter muitas dificuldades em algumas situações. Na música é a mesma coisa. Se a pessoa não consegue ler a partitura, para você tocar algo rápido, um arranjo bacana em tão pouco tempo, você pode ter dificuldades com isso. Como fazer... Aqui. Quem está perguntando é o Luiz Guilherme. Como fazer com que o louvor use partitura? Então, primeira coisa, se você é líder, então o seu líder vai ter que ensinar para eles um pouco como é que é a partitura de base, desmitificar que não é uma partitura tão difícil de você entender. Você vai pensar por compasso. No começo, em algumas partituras minhas eu faço isso também, que ajuda os músicos que não estão tão acostumados. Eu boto um texto da letra no começo de cada frase, de cada linha da partitura. Não que seja uma obrigação fazer isso, mas isso ajuda para quem está começando. Uma dica que eu dou para os seus músicos: pega uma música que eles já tocam bem, faz quase de cor, bota ela na partitura de base e pede para eles tocarem lendo a partitura de base, algo que eles já conheçam. Isso pode ajudar bastante também, tá? Mas é uma questão de acostumar, de você incentivar o teu pessoal a ler a partitura. Tem mais uma aqui. Samuel Lopes. Qual é a melhor maneira de inserir a partitura num grupo acostumado a tocar de ouvido? Então, a mesma pergunta. Tocar de ouvido é uma bênção, gente. Eu toco de ouvido também, desde muito cedo. Desde novo, eu ficava ouvindo rádio, quando se ouvia rádio, música na rádio, né? Eu sou velho já, não estou tão novo assim. Foi mal. E eu ficava ouvindo música na rádio e ficava tirando as músicas que tocava no rádio. Então, meu ouvido harmônico é um ouvido legal, assim, foi bem trabalhado e eu trabalho até hoje esse ouvido. É importante tocar de ouvido. Só que, para inserir a partitura, a melhor maneira, como eu falei, eu já até respondi, na verdade, né? Você ter que pegar no começo músicas que já conheço, que já toquem bem, e depois você vai inserindo coisas novas, tá? Vale muito a pena você inserir aos poucos a partitura de base para o seu grupo. A pergunta é agora a seguinte: como usar uma partitura de base? Então, eu já falei um pouco, vou repetir, né? Você precisa ensinar o básico para o seu grupo, compasso, os sinais. Você precisa fazer esse tipo de informação para ele poder se localizar na partitura, pelo menos, tá? Então, é importante que você ensine para ele o que é sinal, o que é signo, né, que a gente usa, né? O que é um ritornelo, o que é uma coda, o que é casa 1, casa 2. Porque ele sabendo esse mapa bem,
já meio caminho andado para a pessoa tocar, poder acompanhar a partitura. E é engraçado isso, porque você fala, na minha igreja ninguém sabe ler, a pessoa não consegue tocar assim. Na minha igreja, gente, eu perdi a conta agora quantas músicas eu tenho de banda, de cozinha. Mas eu tenho lá, sei lá, 5 baixistas, eu tenho uns 5, 6 bateras, guitarrista tem uns 4, 5, violão deve ter quase 10 pessoas, tem 4 tecladistas, e todo mundo toca com essa partitura. Ninguém toca com partitura diferente. Então, eu não faço mágica. É um trabalho, talvez alguns casos é a médio prazo, outros para longo prazo, mas vale a pena, você tem que começar. Aí tá perguntando aqui pra mim, a partitura de bateria tem a marcação do ritmo? Eu não faço a partitura de bateria, faço a partitura de base. Isso é uma pergunta bem interessante, porque uma partitura de bateria, se você já viu, né, a grande maioria talvez conheça, né, se você não conhece, depois seria bom você pegar na internet, ela é uma partitura diferente, ela vem a marcação só de ritmo, ela não vem harmonia, ela vem o compasso, né? Só que o que eu boto pro baterista são, muitas vezes é uma ideia de groove, se precisar botar um groove, a levada que ele vai usar, principalmente no bumbo. As convenções, o que são convenções? As partes rítmicas que precisam ser feitas junto com a banda, as antecipações que precisam ser feitas. Então, essa partitura que vem na base, que é igual para o baterista, é para ele acompanhar a música. Não necessariamente ele precisa ter uma partitura de bateria para tocar a música. Ele pode botar na partitura dele lá. Às vezes até escreva algum detalhe, dependendo da situação, que naquele compasso vai ter um fio é uma virada. Então ele pode botar que vai ter um fio ali. Eu boto na partitura que vai ser clima. O que significa o clima, normalmente? Que não é uma levada. Ele faz só, toca só nos pratos, faz só um clima, né? Como você falou. Outra pergunta da caixinha. Léo, você pode falar sobre o assunto todo mundo toca tudo o tempo todo? Ah, tá. Isso é uma coisa também que é importante. Assim, na minha partitura, eu vou linkar isso com a partitura. Muitas vezes eu escrevo, aqui vai tocar só bateria, aqui é só guitarra. Um termo que a gente usa no meio musical, até tinha, quando a gente tocou ontem com o grupo da minha igreja, a gente usa um termo chamado tacet. T-A-C-E-T. O que significa isso? Eu boto assim, tacet primeira vez. Então, na primeira vez ninguém toca. Então, tacet a guitarra. Então, eu boto aqui só teclado, só violão e bateria. Só bateria. Então, você tem momentos que você trabalha só alguns instrumentos, você pode botar isso na partitura também. Então isso fica registrado. E que é interessante, você pode escrever isso a lápis para aquela situação daquele culto, você vai fazer daquele jeito. No outro culto já vai ser de outra forma. Então, é interessante você ter essa dinâmica na banda e ter isso registrado, porque aí você não esquece, fica lá marcado. A primeira vez é só violão e teclado. Na repetição vai entrar a banda, vai entrar a levada, tá? Então é interessante pra caramba você trabalhar aqui. Isso seria uma outra aula, né, sobre essa dinâmica da banda, para deixar a banda com um som mais interessante, mas a partitura ajuda nesse sentido também. Outra pergunta da caixinha. Léo, você fala de banda. Quais são os instrumentos que precisa ter numa banda? Precisa ter, é meio complicado, assim. Eu já até falei que a cozinha comum nas igrejas ou nos lugares que a gente ouve ver uma banda tocando é teclado, bateria, baixo, guitarra e violão. Mas você pode ter uma banda que chama de power trio. Já ouviu falar desse termo, power trio? O que seria um power trio? Normalmente power trio é baixo, bateria e teclado. Que ali você tem o baixo fazendo os graves, a bateria fazendo o ritmo e o teclado fazendo a harmonia, de forma bem básica. Mas você pode ter um power trio sendo também guitarra, baixo e batera, sem teclado. Então, o que normalmente não é tão comum de não ter, é não ter um baixista ou não ter um baterista. Porque sem batera, você pode ter uma banda sem batera, pode ter, mas faz muita falta porque é a batera que dá o ritmo, né? Então, talvez você vai ter uma percussão ou algo assim. Então, se não tiver sem batera, vai ser sem a parte rítmica mesmo. E sem o baixo também faz muita falta porque o baixo é que dá o grave, que dá o chão, que dá o peso na banda. Mas muitas vezes, o pessoal que me conhece sabe que eu adoro fazer baixo no teclado, quando o baixista falta, então é uma situação que não tem baixista, eu faço baixo com som de baixo no teclado.
mas normalmente são os 3, tá bom? Outra coisa importante na partitura de base, gente, é ter uma partitura bem escrita. O que é uma partitura bem escrita? É um assunto que eu gosto muito e que eu faço o tempo todo, assim. Tem informações na partitura que são importantes você ter. Por exemplo, eu gosto de numerar todos os compassos. Isso ajuda na localização, na arrumação da partitura. Eu vou fazer um dia um aulão sobre escrita de partitura. Se vocês acharem interessante, vocês botam aí que acho que seria legal ter essa aula de como escrever uma partitura de base, que seria uma aula específica para isso. Mas uma partitura de base ela tem que estar bem escrita, ela tem que estar limpa. Antigamente, vou até confessar para vocês, eu comecei a escrever muito cedo, desde meus 18 anos eu escrevo partituras e faço arranjo. E no começo eu fazia partitura, queria botar às vezes tudo numa folha só. Eu fazia aquela coisa de voltar pro S, pula pra corda, dá três pulinhos, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. E era uma loucura, era quase o mapa da mina. Sabe aquela partitura que você tem que ir, da volta, vai, não sei o que, chegou no final? Era muito doido, assim. E hoje em dia eu mudei muito nesse. Hoje em dia, já um tempo pra cá, eu faço a partitura um pouco mais arrumada. O que significa? Se tem uma parte que é um pouco diferente, eu prefiro escrever de novo, continuar escrevendo, nem que a música fique com 100 compassos, fique com 3 folhas. Mas se ela ficar mais limpa, é mais fácil para o instrumentista, sem muito pulo, sem muita corda, sem muitas situações que façam ele voltar toda hora para outro lugar. Então, uma partitura um pouco mais limpa, mais clara de ler, ajuda muito na execução, na hora de tocar para o seu músico. Tem gente que está dizendo aqui, ó, ele é o Daniel Batera, que fazia assim, era uma loucura, assim, o pessoal se perdia muito, assim. Então, hoje em dia, eu mudei muito a minha forma de escrever nesse sentido, assim. Eu ensino para o pessoal que faz seminário comigo, né, na aula de música lá, quanto mais limpo, quanto mais claro, quanto menos voltas, menos situações que possam enrolar o músico, mais fácil é. Porque mesmo você tem que virar folha, não tem problema virar folha. Mas é melhor do que ficar uma partitura suja. Pergunta da caixinha aqui, que eu acho que faz parte disso aí. Léo, a importância da pausa para dar oportunidade para cada instrumento num arranjo. Então, a partitura dá essa... Quando você escreve uma partitura, quando você faz um arranjo e bota esse arranjo no papel, é muito interessante, porque você pode pensar em algumas situações que pode acontecer durante a música e você já bota isso no papel prevendo que isso pode ser legal. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, toquei a música uma vez inteira, todo mundo tocando junto. Na repetição, vamos botar uma música bem black, bem groovada, né? Tem um grupo de baixo bacana, que tem uma levada legal. Na repetição da música, eu falo assim, ó, na repetição eu vou fazer só com baixo com batera e vocal cantando. Não vai ter guitarra, não vai ter teclado, não vai ter violão. Você valoriza o groove do baixo, você valoriza a batera e deixa a música diferente, além de criar dinâmica. Então, assim, crie dentro da sua banda, eu falo muito em esse workshop, né, como se fosse uma pequena orquestra. Alguns tocam alguns momentos. E com a partitura você pode botar isso no papel para as pessoas fazerem isso com o que está escrito. Tá? Isso é bem interessante. E a partitura ajuda nesse sentido também. Pergunta de caixinha, mas voltada para a igreja. Léo, na partitura temos o esquema todo montado. E quando o ministrante decide improvisar, entre aspas, o improvisar, como é que faz? Isso é uma pergunta bem interessante. Não sei se todo mundo ouviu, né? É uma situação que eu passo aqui em casa também. Minha esposa aqui está lendo. Que o ministrante, muitas vezes, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, né? Assim, da hora. O Espírito Santo fala com ele na hora, ele não fala com ele no ensaio, fala só no dia, na hora. Que precisa mudar tudo. E eu tenho uma teoria em relação a isso. Eu não estou falando que o Espírito Santo possa mudar na hora, acho que pode mudar, tá? Mas muitas vezes o dirigente esqueceu como é que era a forma correta e ele faz a cabeça dele para poder o negócio não parar. Então assim, falando um pouco sobre isso, agora sem brincadeira, existem algumas partituras que eu escrevo que ela não tem a forma muito definida. O que significa isso? Eu boto as partes da música
A parte A normalmente seria a estrofe, a parte B seria um refrão, a parte C talvez uma ponte. Eu não identifico muito essas partes A, B, C, D com exatamente se é uma estrofe, se é um refrão. Eu boto só as partes, tá? Mas de qualquer maneira, o dirigente, nessas músicas que não são tão definidas, fica sobre aviso aqui que pode repetir o B, pode repetir o C, pode voltar para o A. A gente fica. O músico de banda, ele tem essa mobilidade, assim. É diferente de um músico de orquestra. É muito engraçado isso. Não sei se vocês já passaram por isso. O músico de orquestra, que está acostumado a ler só bolinha, botar assim, ele lê o que está escrito. Se você chegar para ele, se mudar alguma coisa, eles ficam perdidinhos. A grande maioria se perde totalmente. Porque eles, se vê contar 24 compassos de pausa, eles vão contar 24 compassos de pausa e vão entrar no compasso 25. Se o dirigente fizer 28 compassos diferentes do que estava programado, vai ficar tudo errado. Você vai ter que corrigir, regendo lá na hora, avisando para os músicos. Então, é importante que você tenha essa mobilidade. Tá? Para algumas músicas, para alguns arranjos, e com um grupo muito grande, isso complica muito. Se eu mexo na forma do arranjo, como é que eu faço para todo mundo entrar junto com isso? É muito difícil. Então, com um grupo menor, é mais fácil você ter essa mobilidade. Com um grupo muito grande, todo mundo tocando junto, mesmo arranjo, complica um pouco mais. Tem uma pergunta de guitarrista. Guitarrista, vamos lá. Léo, toco guitarra, sei ler cifra razoavelmente, não sei as tortas que você escreve. Mas eu tenho dificuldade de ler notas. Não entendi, ler cifra, mas... Notas, entendi. Notas. Fala pro meu ministro que eu posso ficar um pouco mais livre em cima dos seus acordes. Então, É um pedido aqui de socorro. Então, tem uma coisa importante que a gente precisa pensar na banda, que não tem a ver com a partitura, mas acho que é bem interessante a gente pensar sobre isso, assim. Quando você tem uma banda tocando guitarra, teclado e violão, são três instrumentos que muitas vezes chocam muito, porque os três instrumentos podem fazer harmonia. Então, muitas vezes tocam na mesma frequência. Então, isso complica um pouco. Então, assim, se você tem um violão tocando já os acordes, o teclado também, o guitarrista, ele precisa, muitas vezes, não tocar os acordes. O ideal é que ele toque, faça mais riffs, faça mais notas soltas, faça alguns acordes não tão cheios, mas mais na região média aguda, porque senão vai embolar com o violão, vai embolar com o teclado. Tá? Então, o guitarrista, muitas vezes, ele tá lendo lá a harmonia, mas ele não necessariamente precisa tocar aqueles acordes todos cheios. É mais para ele poder se guiar. O guitarrista, para mim, é aquele cara da cereja do bolo, sabe? Que ele faz aquele pica-pau, faz aquele riff que dá toda a nuance na música e não é muitas vezes o acorde exatamente Mi menor com sétima. Ele faz uma outra coisa, ele faz um sol com nona no agudo, com esse Mi menor com sétima vai ficar bonito. Assim, eu não vou entrar na área de harmonia, mas alguns aqui entenderam o que eu estou querendo dizer. Então, o guitarrista tem muita situação de poder fazer algo diferente. O teclado também tem, né? Mas de poder fazer notas diferentes, fazer linhas diferentes, fazer riffs, fazer swing, usar o wah, usar outros recursos de pedais para poder completar a música. Chegou a minha vez, sou baixista. Na sua partitura de base, você escreve notas ou a gente toca cifra? Não, toda minha partitura de base tem cifra. Isso é uma coisa... Inclusive até tem uma experiência nesse domingo também. É bom falar das experiências que a gente tem no nosso dia a dia para você saber que a gente também vive no mundo real que acontece com todo mundo. O baixista tá até ao vivo, não sei se ele tá ainda. Não sei se foi ele até, eu imagino que tenha sido ele. O Pizelli, o Matheus Pizelli, que tinha uma música que a gente fez que não foi eu que escrevi a partitura, que a partitura que eu mandei para ele era só a linha do baixo. Vamos ver se ele tá aqui. Uma música que a gente fez no instrumental até. Tá aqui, ó, ele tá aqui. Ele tá aí, tá online. A música é uma música instrumental e não foi eu que escrevi essa partitura e o cara que fez a partitura escreveu só uma linha de baixo, mas sem a cifra. Ele falou, cara, não vou conseguir ler isso não, tá sem cifra, eu não leio bolinha direito. Eu falei, não, beleza, então pega a partitura de base mesmo e você faz a tua linha. Então toda a minha partitura tem cifra. Isso. Eu não vou botar... E faço mais, assim.
Às vezes, as linhas melódicas que tem, que não são acordes, eu boto até a cifra menor, como se fosse as notas musicais, para o músico conseguir ler. Eu tento facilitar ao máximo os músicos, os instrumentistas. Eu boto a cifra. Tudo eu boto cifra, tá? Tem uma pergunta aqui. Léo, assisti sua oficina na MBF e toquei um arranjo seu. Gostaria de saber, tem que tocar todos os acordes do jeitinho que você escreve ou a gente pode ficar um pouco mais solto? Então, isso é uma pergunta complicada porque se eu falo que pode ficar mais solto, o que significa? Que normalmente as notas que eu boto dos acordes são notas importantes que precisam ser feitas. Por exemplo, eu não quero entrar muito na área de harmonia aqui, que o nosso papo não é sobre harmonia, né? Mas é importante que você faça o mais próximo possível, porque você bota um acorde assim, só vou falar só um pouquinho, tá, gente? Quem não entender aí, você me perdoa. Você bota um acorde Mi menor com sétima bemol 5. Fala assim, nossa, esse acorde tá estranho, vou botar Mi menor com sétima. Vou reduzir. Vai dar muito errado. Vai sair totalmente fora. Então, não é tão simples assim. Tá? Se eu boto alguma tensão, que é uma tensão importante, se você alterar ela ou facilitar, dependendo do que você for fazer, vai dar BO. Então, às vezes é mais fácil, nesse acorde que eu falei pra vocês, Mi menor com sétima bemol 5. Fala assim, eu falo pro cara assim, se o cara não souber fazer, faz o seguinte, cara, faz o Sol menor sem sétima, Sol menor na região aguda. Esse vai dar certo. Depois eu te explico por quê. Então isso vai ajudar. Entendeu? Pergunta de um membro do grupo de partituras. Léo, recebi agora as partituras do culto de ontem. Gratidão por isso. Tá valendo demais fazer parte deste grupo. Aproveitei, assisti a live. Sensacional a execução da live, né? A execução. A orquestra toca acompanhando a mesma divisão de compasso da base? Exatamente, uma boa pergunta. Facilita muito, se não fosse mesmo compasso, mesma numeração, seria uma loucura isso para ensaiar. Então, quando eu faço uma partitura de base com a orquestra junto, as partes são iguais. Vou pegar da parte C, pessoal. Todos os 25 músicos que estão lá sentados sabem onde o compasso, sabem onde fica a parte C. Para todo mundo é igual. Quando não fica igual, é um problema sério. Então tem que ser igual. E falando da partitura de base, gente, desse grupo, já que ela falou sobre esse grupo aí, alguns sabem que eu montei um grupo VIP de partituras, né, pelo WhatsApp, e assim, o que eu vou querendo fazer, gente? Eu falei, não, eu vou fazer isso a partir desse mês de julho. Além das partituras que eu prometi, a minha promessa nesse grupo é mandar pelo menos 5 partituras de orquestral ou partituras mais elaboradas para metais, para cordas, ou arranjo vocal, arranjos mais complexos, né? Mas eu vou me comprometer a partir do mês de julho, gente, de mandar pelo menos 30 músicas de base por mês também, uma música por dia, na média. Para vocês terem partituras de base de qualidade. No meu arquivo, gente, de partituras de base que eu escrevi, estou falando de músicas de igreja, cânticos e hinos, eu tenho mais de 1.200 arquivos de músicas. Que eu já escrevi músicas com tons diferentes, com harmonias diferentes, a mesma música com 4 versões diferentes. Então, eu tenho muito material. Então, se você quiser ter acesso a esse material, um material bem escrito, um material bem arrumado, em tons diferentes, em possibilidades diferentes, arranjos diferentes, só você entrar no grupo VIP de partituras. Você pega o meu... eu vou deixar aqui na bio. Ele tá na bio, né? O link para você acessar, conversar comigo e você poder entrar nesse grupo. Se você entrar até quarta-feira, você recebe todo o material de junho ainda. Só em junho eu já mandei mais de 16 músicas, sem exagerar, tá? Deixa eu continuar aqui, senão eu vou me perder. Vamos lá. A minha partitura de base, eu já falei sobre isso, eu vou só reiterar. Ela tem que ter uma informação limpa, clara. Não pode ter tantas informações. Às vezes tu bota muita coisa, bota dinâmica, bota a letra da música, bota muita coisa, bota o groove. Se você bota muita coisa na mesma partitura, fica muito difícil ler, fica embolado. E aí aquela situação,
Por que não usar a partitura? Não usar não, vou reformular a fala. A partitura com melodia junto fica complicado muitas vezes, porque quando você bota a melodia é ótima, fazer um prelúdio para você acompanhar, muitas vezes fica mais fácil acompanhar a música. Quem não está acostumado uma partitura de base acompanhar com a melodia junto, eu concordo com isso tudo. Mas para você escrever um arranjo mais elaborado, que você quer botar um groove do baixo para fazer, uma convenção rítmica, uma convenção melódica, uma parte instrumental, como é que você vai fazer na partitura de base para isso? Com a melodia junto. Fica muito complicado, você tem que fazer duas pautas às vezes. Você pode usar duas pautas, só que aí já embola mais para o músico que não está acostumado a usar duas pautas. É uma forma de escrever também com duas pautas. Uma pauta ser a melodia com a letra e a cifra, e a pauta de baixo ser só a parte da banda. Pode ser feito assim, mas para o músico de banda que não está tão acostumado, isso pode embolar um pouco mais, tá? Então, eu gosto da partitura bem limpa, e se você quer botar alguma informação extra para o seu instrumento, no ensaio você pode escrever a lápis essa informação importante. Quando usar esse material de partitura de base? Quando você tem uma música muito simples, sem antecipações, sem acordes tão diferentes, sem convenções melódicas, convenções rítmicas, às vezes uma partitura com letra e cifra já seja suficiente. Mas com uma partitura mais complexa, que você tenha convenções melódicas, convenções rítmicas, antecipações, grooves diferentes, frases, parte instrumental, introdução, como é que você vai fazer isso com uma partitura só com letra e cifra, do Cifra Clube? Fica muito difícil, para não dizer impossível. Então, é importante, a partitura de base para esse tipo de situação é fundamental. Se você quer fazer um arranjo um pouco mais complexo, um exemplo claro disso é um arranjo que eu entreguei esse mês no grupo VIP, foi o Eu Vejo a Glória. A gente tocou ontem no culto. Se você quiser depois assistir o que foi feito ontem, as músicas que foram feitas ontem à noite com esse grupo grande que eu te falei, só você entrar no IB Glória, no YouTube, e o último culto que vai aparecer lá, tá? Lá tem a música Eu Vejo a Glória, tem um monte de convenção, um monte de antecipação. Seria impossível eu escrever esse tipo de partitura com uma partitura do Cifra Clube. Não tem condições, não tem como você botar esse tipo de informação. Então você fica restrito. Então você ensaia para decorar, e acaba decorando, só que você perde muito tempo com isso. Quando você tem um músico que consegue já ler um pouco mais, já consegue entender a partitura, facilita muito. Quando você usa arranjos mais complexos, com um grupo grande, já falei sobre isso, né? Com um grupo muito grande tocando, como foi o grupo de ontem, por exemplo, na minha igreja. Quando você tem um grupo muito grande, facilita muito essa mesma linguagem. Então, para mim só tem vantagem você tocar com uma partitura de base. Eu não consigo ver nenhuma desvantagem. Talvez a desvantagem no começo, que a partitura de base ela não vem a linha melódica, ela não vem. Você tem que contar compassos o tempo todo. É uma partitura eu penso de forma muito matemática. A forma de pensar é muito matemática muitas vezes. Então, você precisa estar muito atento, precisa estar muito concentrado para poder tocar, que você pode se perder muito fácil. Ouvir muita música é fundamental. Uma coisa importante que eu falo muito em prática de banda, que para você tocar um reggae, você precisa ouvir reggae. Para você tocar um samba, você precisa ouvir samba. Para você tocar uma música black, você precisa ouvir música black. Porque a partitura ela fica limitada. A partitura ali é só um código para você decifrar. Ela não vai te dizer exatamente do swing que você vai tocar, a intenção exatamente como deve ser feito. É muito difícil o papel e a cifra, ou as notas, mostrar para você exatamente o que deve ser feito. Então, o músico precisa saber da linguagem. Tá? Para mim, uma partitura perfeita, uma partitura boa, eu falo isso para os meus alunos, né, lá do seminário do CETEBS, é uma partitura que o músico chegue lá para tocar sem referência de áudio, sem conhecer a música, e ele consiga tocar de primeira vista. Como é que ele vai fazer isso?
eu procuro botar nas minhas partituras o andamento, né, o beat da música, que eu boto lá C mínima 90. Então, o metrônomo vai ser em 90, em C mínima. Então, muitas vezes eu posso botar e a pessoa vai falar, essa aqui é uma música pop, uma música black. Então, ele já sabe qual é a onda da música. Sabe o beat, vem escrito certinho o ritmo como deve ser tocado os acordes, aonde vai antecipar, aonde vai ser na cabeça. Se você tem isso tudo, um músico que sabe ler bem consegue tocar de primeira vista a música, que já entende a linguagem. Então, para mim, uma partitura assim, se o cara conseguir tocar uma música sem conhecer a música, sem ter ouvido o áudio dela antes, e conseguir tocar de primeira porque a partitura está bem escrita. Pergunta. Mais uma pergunta aí. A partitura bem escrita, ela facilita o músico a tocar o estilo que a música exige, que a música está querendo? Por exemplo, uma partitura de samba bem escrita, ela ajuda o músico a tocar samba bem ou tem que ter algo mais? Tudo que é bem escrito, tudo que é bem feito ajuda. Se você pega um texto para ler, tá tudo garranchado, você vai ter dificuldade de ler aquele texto porque tá muito mal escrito. Tá com o português errado, tá com a concordância errada. Pega um texto sem algumas letras, você consegue ler o texto. Com dificuldade, mas ler. Mas se estiver muito bem escrito, ajuda muito. Mas não é o suficiente, muitas vezes, para você tocar bem um estilo musical. Porque, como eu falei, para tocar um samba, você precisa entender a linguagem do samba. Não vai conseguir fazer num ensaio com um baterista. Essa música aqui é samba, se ele nunca tocou samba antes, vai tocar na hora. Não é bem assim, não é tão simples assim. Não é porque está escrito na partitura a levada do samba, mesmo se tivesse escrito, ele tocaria bem. Não é tão simples, entendeu? Mas uma partitura bem escrita, gente, assim, hoje eu vejo claramente isso, assim, uma partitura limpa, com um tamanho de fonte interessante, com alguns detalhes importantes que eu com a experiência de tantos anos escrevendo, eu vejo que faz muita diferença. Os meus músicos da minha igreja lá, os músicos já percebem, quando a partitura não é minha, eles falam, pô, cara, eu tô bem perdido, cara, eu não tô conseguindo ler direito, porque a fonte está muito pequena, os compassos estão todos embolados, porque eu sou muito enjoado na forma de escrever. Então, não querendo vender meu peixe, mas a minha partitura, eu tento botar uma partitura muito bem escrita, assim, para o músico não ter dúvida do que precisa ser feito. Ele pode errar porque ele errou, porque o erro acontece. Mas errar porque está mal escrito, porque está embolado, eu tento ao máximo deixar uma forma bem clara do que deve ser feito, assim. Isso ajuda muito. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Se você quiser participar do grupo de partituras, do grupo VIP, como eu falei, só de base eu vou mandar 30 músicas para vocês. 30 músicas de base bacanas, assim, arrumadas. Às vezes em outros tons também. 30 músicas? 30 partituras de base. Uma partitura por dia? Uma partitura por dia. Ah, legal. E além disso, os arranjos de orquestração, os arranjos mais elaborados que eu vou dar, que eu estava na promessa. Então, são mais de 30 músicas por mês, gente. É um material muito bacana por um preço... não vou falar o preço aqui porque é tão barato que você vai ter que me procurar para poder te falar qual é o preço. Segredo. É muito barato, tá? Menos que o McDonald's. Menos que o McDonald's, com certeza. Com certeza. Tá bom? Valeu, pessoal.